3 proposições. Palestra de Neville Goddard. Bem, minha primeira proposta é esta. O estado de consciência individual determina as condições e as circunstâncias de sua vida. A segunda proposição é que o homem pode selecionar o estado de consciência com o qual deseja ser identificado, e a terceira segue naturalmente, portanto, o homem pode ser o que quiser ser. Se a primeira proposição é verdadeira de que o estado de consciência do indivíduo é a única causa dos fenômenos de sua vida, então a pergunta normal e natural que é feita é: por que ele não o muda para um estado mais desejável se ele pode mudá-lo? Bem, isso não é tão fácil quanto parece. Hoje esperamos dar-lhe uma técnica para torná-lo mais fácil, mas o homem acha muito difícil deixar as coisas com as quais se acostumou. Todos nós crescemos presos ao habitual. Pode parecer estranho, mas um desenho muito sórdido apareceu anos atrás, ou seja, durante a última guerra. Você pode ter visto, saiu no New Yorker e foi um de George Price. Nele há um único quartinho, uma pia cheia de pratos sujos, gesso caindo das paredes, e essas duas pessoas de meia idade, ela sentada em uma cadeira lendo uma carta, cabelos desgrenhados e emaranhados, e ele com roupas rasgadas e pés grudados na mesa e meias expondo buracos, e a legenda da foto é essa. Ela está lendo uma carta de seu filho soldado no exterior. Ele diz que está com saudades de casa. Agora o homem acha difícil se desprender do habitual, então esta manhã nós trouxemos a vocês essas 3 proposições, e espero poder deixar claro que vocês podem, com este conhecimento, aplicá-las para que possam realizar todos os seus objetivos. É o cúmulo da tolice esperar que as mudanças ocorram pela mera passagem do tempo, pois aquilo que requer um estado de consciência para produzir seu efeito não poderia ser eficaz sem tal estado de consciência. Portanto, se devo estar na consciência da coisa que estou procurando antes de encontrá-la, então a única coisa a fazer é adquirir esse estado de consciência. A maioria de nós nem sabe o que queremos dizer com estado de consciência. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, entende-se simplesmente por estado de consciência a soma total de tudo o que um homem acredita, aceita e consente como verdade. Agora não precisa ser verdade, pode ser, mas não precisa ser verdade, pode ser falso, pode ser uma meia-verdade, pode ser uma mentira, pode ser uma superstição, pode ser um preconceito, mas a soma total de tudo o que um homem acredita constitui seu estado de consciência. É a casa em que ele mora. E enquanto ele permanecer nessa casa problemas semelhantes o confrontarão, as circunstâncias da vida permanecerão as mesmas. Ele pode mover-se fisicamente pelos confins da terra, mas encontrará condições semelhantes, ele não pode fugir da casa em que mora. A Bíblia fala dessas casas como mansões do Senhor, fala delas como cidades, fala delas como quartos superiores. Todos os tipos de palavras são usados para descrever estados individuais de consciência. E o apelo na Bíblia é sempre sair e ocupar o andar de cima. Agora, se você não conhece o estado em que se encontra, é uma técnica muito simples que você pode empregar para descobrir esse estado, pois o homem que mora em um estado, e todos nós moramos em estados, poderia facilmente descobrir o estado ouvindo dentro si mesmo e observando suas próprias conversas mentais internas, pois o estado está cantando sua própria canção e se revela no discurso interior do homem. Se você ouvir atentamente sem crítica o que está dizendo interiormente, descobrirá o estado. E não te surpreenderá que as coisas sejam como são, pois ouvirás dentro de ti mesmo a causa dos fenômenos da vida. Assim, o que você está dizendo e fazendo interiormente é muito mais importante do que o que você sabe exteriormente ou aparentemente expressa exteriormente. Assim, quando um homem sabe o que está fazendo interiormente, então pode mudá-lo. Se você nunca observou acriticamente suas reações à vida, se você está totalmente inconsciente de seu comportamento subjetivo, então você está inconsciente da causa das coisas em seu mundo. Mas se você se conscientizar do estado, então você simplesmente o muda. Agora, aqui está uma técnica que achei mais útil e que funciona como um milagre. Qualquer um pode fazer isso.
Eu sei que alguns de vocês aqui possivelmente vêm de estilos de vida extremamente ortodoxos e pode parecer estranho para vocês até mesmo estar aqui, mas garanto que vocês não estão sozinhos. Muitos de seus líderes no campo ortodoxo procuram uma audiência com o palestrante, muitos rabinos estiveram em minha casa, muitos sacerdotes e muitos líderes protestantes. Muitos deles. Eles vêm à minha casa para interpretações do livro que publicamente não ousariam dar outra interpretação além da interpretação literal mais extrema. Portanto, não se surpreenda se ouvir coisas aqui que possam surpreendê-lo. Seus líderes estão assustados, mas esta é uma técnica que eu achei mais útil. Em primeiro lugar, o homem está para sempre na presença de uma energia infinita e eterna, da qual todas as coisas procedem, mas segue padrões definidos. Ela simplesmente não sai do homem e se cristaliza nas coisas de uma maneira estranha e casual. Segue uma trilha definida e a trilha que segue é traçada pelo próprio homem em suas próprias conversas internas. Assim, embora o homem seja chamado a mudar seu pensamento para que possa mudar seu mundo, pois nos é dito, transformem-se pela renovação de sua mente, o homem não pode mudar seu pensamento a menos que mude suas ideias, pois pensa a partir de suas ideias. Então, se eu quiser mudar e me transformar, devo estabelecer novos rastros e os rastros que coloco são sempre estabelecidos em minha própria conversa interna. Então, o que estou dizendo agora quando aparentemente estou sozinho? Eu posso sentar naquela cadeira, ou ficar aqui, ou andar pelas ruas e não consigo parar de falar. O homem não percebe que está falando, porque nunca está quieto o suficiente para ouvir a voz que fala dentro de si, mas interiormente está sussurrando o que está acontecendo exteriormente como condições e circunstâncias. A maioria das coisas que ele sussurra são negativas para justificar seu comportamento. Não há necessidade de justificar. Ele está desculpando o atraso ou o fracasso, ou está discutindo, ou está julgando duramente ou está condenando. Muitos de nós têm afeição secreta por mágoas, não queremos ser amados por certas pessoas, nós simplesmente não gostaríamos se eles gostassem de nós. Simplesmente não queremos que certas coisas aconteçam em nosso mundo, mesmo que possam trazer um maior conforto e uma maior satisfação. O homem tem um sentimento peculiar, estranho, um pouco de afeição pela sensação de ser indesejado ou de ser ferido, e gosta de falar sobre isso. Bem, tente tirar aquele homem daquele estado habitual, seria tão difícil quanto manter aquele soldado longe daquele quarto sórdido, ele volta para os quartos sórdidos dentro de si mesmo. Você não vê louça suja dentro de si, mas se pudesse ver o estado psicológico interno em que a maioria de nós vive, veríamos um quarto muito mais sujo do que aquele que George Price ilustrou na revista New Yorker. São todos pratos sujos dentro de nós, por fora nós os lavamos, mas nos diz a Bíblia, deixamos o interior sem lavar e nos tornamos sepulcros caiados. Agora, se eu sinceramente desejo mudar meu mundo, não há ninguém no meu mundo que eu precise mudar além de mim mesmo, para que eu não precise mudar você como indivíduo, mas eu preciso mudar minha atitude em relação a você. Se você não gosta de mim ou se eu acho que você não gosta de mim, ou se seu comportamento me ofende, a causa da minha ofensa não está em você e em seu comportamento, mas devo procurar essa causa dentro de mim. Agora, se eu for sério e honesto sobre minha busca, eu a encontrarei e descobrirei que interiormente quando penso em você, nunca é uma conversa agradável que tenho com você. Então, deixe-me sentar agora e trazê-lo diante dos olhos da minha mente, e enquanto eu o trago diante dos olhos da mente, deixe-me imaginar uma conversa que implicaria uma mudança radical em meu mundo, deixe-me trazê-lo para cima e mudar minha atitude em relação a você, colocando novas faixas em relação a você. Esses rastros se tornarão os rastros pelos quais essa energia eterna fluirá, uma energia que é apenas pensamento, mover-se pelos trilhos estabelecidos em minhas próprias conversas internas resultará em mudanças em meu mundo exterior. Agora, se eu repetir as conversas e fazê-lo com mais frequência, então isso se torna um hábito e descobrirei que quando estou tratando dos negócios de meu pai no mundo exterior, estou interiormente, por hábito, mantendo essas conversas mudadas e mais amáveis. Agora,
uma transformação da consciência resultará definitivamente em uma mudança de ambiente e condições. Mas quero dizer transformação da consciência, não quero dizer uma ligeira alteração da consciência como uma mudança de humor. É bom mudar um humor de desagradável para adorável, mas eu quero uma transformação e por transformação quero dizer que quando um estado para o qual me mudei e me mudei com tanta frequência que se torna um hábito e esse estado se torna estável, de modo que expulsa de minha consciência a todos os seus rivais, então esse estado habitual central define meu caráter e realmente constitui meu novo mundo. Isso significa uma transformação, mas se eu apenas fizer isso um pouco e voltar ao meu estado anterior, então eu poderia ter uma melhora temporária, mas não notaria mudanças radicais em meu mundo exterior. Notarei essas mudanças em meu mundo exterior se interiormente eu realmente mudei. Então, sem esforço de minha parte, encontrarei o mundo exterior mudando para corresponder às mudanças que ocorreram dentro de mim. Portanto, tenha isso em mente, não posso enfatizar muito, não posso dar muita importância, essa coisa maravilhosa chamada capacidade do homem de falar consigo mesmo e sem a ajuda de ninguém no mundo. Sentado sozinho em casa você pode construir uma frase que implicaria a realização do ideal. Você pode construir uma frase que implicaria que uma amiga que abençoei por ter realizado seu objetivo, que a coisa que você sabe que ela quer ela tem. Então, o que ela diria a você se ela percebesse? Bem, você ouve atentamente como se tivesse ouvido e realmente ouvirá se ainda for suficiente ouvirá como vindo de fora o que realmente está sussurrando de dentro de si mesmo. O homem é este templo maravilhoso no qual todo o trabalho acontece e o mundo exterior é apenas uma projeção do trabalho realizado dentro dele. Este, chamado homem presente, infelizmente está adormecido. A Bíblia nos conta tão lindamente, no 2º capítulo de Gênesis, que Adão dormiu. Ele foi colocado em um sono profundo do qual ele não foi despertado. Não há referência na Bíblia onde Adão tenha sido acordado de seu sono, mas há uma referência onde ele acordou, mas não como Adão, ele acordou como um segundo homem chamado Cristo Jesus. Assim, em Cristo eles despertam, em Adão todos dormem, mas um homem que desconhece totalmente a atividade mental que se passa dentro dele é aquele que dorme como Adão, ele não sabe disso. Ele anda com os olhos bem abertos, pode ser uma pessoa muito importante no mundo, pode ser rico, pode ser famoso. E ele lerá sua Bíblia e pensará que é uma história literal, ele lerá onde Adão foi colocado para dormir e de Adão uma costela foi tirada e uma mulher foi formada chamada Eva, mas quando um homem começa a acordar ele percebe que esta Eva simbólica da Bíblia é apenas sua própria emanação agora chamada pelo nome da natureza. E a natureza é sua escrava, e deve moldar a vida à sua volta como a molda dentro de si. Mas se ele está dormindo, ele o molda em confusão, mas ele o molda de qualquer maneira, pois ele usa a mesma técnica que seu pai usou para construir um mundo. Ele usa a fala interior, e foi assim que todo esse vasto mundo foi criado. Então ele usa a mesma técnica, ele tem fala e tem mente, mas no estado de sono ele traz condições estranhas, e ele não sabe que é a causa das coisas estranhas ao seu redor. O amor imaginativo onde só o amor o guia é incapaz de ouvir outra coisa que não seja o amável. Quando esse ser começa a despertar, ele não vê as coisas em pura objetividade, ele vê tudo subjetivamente relacionado a si mesmo. Ele é incapaz de conhecer um estranho, ele pode encontrar um pela primeira vez, mas ele sabe que não é realmente um estranho, que o homem não tinha poder para entrar em seu mundo a não ser que ele mesmo o atraísse. Ninguém vem a mim a não ser que eu o chame, nenhum homem tira a minha vida, eu mesmo a dou, você não me escolheu, eu escolhi você. Embora você aparentemente venha agora para o primeiro momento da minha vida, você ainda não me escolheu, eu escolhi você. Vejo então, todo ser, subjetivamente relacionado a mim mesmo. Então nesse estado você se torna incapaz de ferir, você superou toda a violência que antes expressava no mundo enquanto dormia. Não há condenação para o homem adormecido, ele está sonhando confuso porque não sabe quem ele é, mas ele começa a acordar por meio de técnicas que lhe foram dadas esta manhã. Se você tomar esta técnica e tentar conscientemente,
Pois aqui estou apelando não para a mente passiva que se rende passivamente às aparências, estou apelando para o Cristo em você, que é o uso consciente ativo de sua adorável imaginação. Então, quando você se sente e predetermina o que quer ouvir e ouve até ouvir, e se recusa a ouvir qualquer outra coisa além disso, então você está usando o único poder do mundo que desperta um homem e está usando sua adorável imaginação, que é Cristo em você, a esperança da glória. Aqui está uma senhora na semana passada, ela ouviu a história da revisão, o marido liga para ela e é um grande negócio, rende uma fortuna, ele havia enviado 600 pés de filme para a Acme e eles devolveram o filme, apenas os primeiros 300 eram bons. Os outros 3 foram insucessos, como eles chamam, não havia nada nele, um branco completo. No entanto, eles estavam contra o tempo, que 600 pés de filme tinha que estar em um avião com destino a Chicago no presente imediato, a menos de 12 horas de distância, tinha que estar lá, esse era o contrato, e 300 pés de filme filmado, nenhum som apareceu, com a coisa toda em branco. Sentou-se quando o marido ligou para ela, ligou desesperadamente, sentou-se na cama exatamente onde receberá a ligação, colocou o fone no gancho e ficou em silêncio até ouvir dentro de si aquele telefone tocando e através daquele fio a mesma voz, mas agora não uma voz ansiosa, mas uma voz terna e amorosa, que era seu marido, explicando que tudo estava resolvido. Eles encontraram o que aparentemente haviam perdido para sempre. Ela ficou sentada em silêncio por 1 hora e 10 minutos, e lá ela escutou e escutou até que todo o seu corpo ficou quieto ouvindo apenas o que ela queria ouvir. E 1 hora e 10 minutos depois, ainda no silêncio, o telefone tocou, é o marido dela ligando para dizer que Acme acabou de ligar para ele para se explicar e se desculpar, foi um erro deles, eles encontraram os 300 pés de filme que faltavam. Agora a pessoa comum, não conhecendo esta lei de revisão ou mesmo aqueles que a conhecem, teria aceitado como final a evidência de sentido e recebendo notícias que pareciam tão factuais que teriam entrado em um ensopado, gritado Acme e puxado todos os tipos de fios para corrigi-lo. Mas ela ouviu e agiu de acordo com isso, e é isso que quero dizer quando digo a você que um pouco de conhecimento, se você o colocar em prática, será muito mais lucrativo do que muito conhecimento que você negligencia em praticar. Agora muitos de vocês presentes e isso não é julgamento, vocês têm o mesmo conhecimento que esta senhora tem, ela tem vindo aqui recentemente, mas ela ouviu. Ela participou de todas as reuniões no Ebel, e ela esteve aqui, sem dúvida ela está aqui esta manhã, mas pelo menos ela veio nos 2 primeiros domingos e não perdeu um no Ebel. Outros ouviram a arte da revisão, você agiu de acordo com isso? Você na noite passada permitiu que o sol descesse sobre sua ira? Você dormiu ontem à noite com algum problema, algum aborrecimento não resolvido? Ou você na noite passada realmente foi para a cama tendo resolvido todos os aborrecimentos e problemas do dia? Todos os pequenos problemas, cada um deve ser resolvido, você reescreve a peça. Se você não reescreveu os eventos de ontem e os fez de acordo com o ideal que gostaria de ter vivenciado, então você ouviu, mas não é um fazedor. E assim lhe é dito na Bíblia, quereis ser praticantes da palavra e não apenas meros ouvintes. Pois se você é um ouvinte e não um praticante, então você é como um homem que vê seu rosto no espelho e se vira e logo esquece que tipo de homem ele é. Mas se você é um praticante e não um ouvinte esquecido, então você será abençoado com a ação. Para aqueles de vocês que são estudantes da Bíblia e querem conferir, leiam o livro de Tiago. Você encontrará essa história no 1º capítulo da Epístola de Tiago, onde ele olha e se liberta. Bem, ela se libertou ouvindo até ouvir exatamente o que ela queria ouvir, e ela ouviu 1 hora e 10 minutos depois. Agora, a maioria das pessoas, eu digo, não teria agido de acordo com isso, por hábito, elas teriam entrado em um ensopado, eles teriam ficado furiosos e aflitos, e naquele mesmo dia se ele trouxesse para casa a notícia negativa que sem dúvida ele teria, ambos teriam dormido deixando o sol descer sobre sua ira. Mas agora você sabe que não há nada do lado de fora para mudar, essa primeira proposição é verdadeira, que o estado de consciência do homem,
que significa simplesmente tudo o que ele aceita, tudo o que ele acredita, tudo o que ele consente, isso e aquilo só é a causa dos fenômenos de sua vida. O homem pode mudar seu estado de consciência e, portanto, o homem pode determinar as condições de sua vida. Mas a passagem do tempo não fará nada por si mesma. O tempo é apenas uma facilidade para mudanças na experiência, mas não pode produzir a mudança. É simplesmente aquilo que permite que as mudanças ocorram, mas não pode produzi-las. O espaço nos dá facilidade para a experiência e o tempo para mudanças na experiência, mas por si só eles não fazem nada. Devemos operar o poder, e assim o indivíduo, se não se tornar o operador, esperará em vão. Portanto, ninguém aqui esta manhã, na verdade, ninguém que vem aqui durante o ano deve se permitir culpar o outro, nunca se permitir justificar o fracasso, pois ele está apenas traindo sua própria falta de uso dessa lei. Qualquer um que você escute que está reclamando de um terceiro, ele não tem ideia de como ele está se traindo, ele está falando de sua própria louça suja dentro de si, mas ele não sabe disso. Ele pensa que é naquele que ele está julgando agora, mas enquanto ele fala com você, ouça com atenção e veja o que deve ser lavado dentro dele e você o ajuda. Em sua própria mente, reescreva o roteiro que você ouviu e, quando deixar, imagine que ouviu uma conversa mais adorável do que a que você ouviu. Apenas reescreva para ele de alguma maneira estranha e leve-o dentro de você, pois essa é sua tarefa, é minha tarefa. Não estamos aqui para condenar, estamos aqui para redimir. Tendo despertado, encontramos Cristo em nós como nossa própria imaginação e, portanto, nosso dever, pois é dito que o dever de Cristo é fazer a vontade daquele que me enviou e a vontade daquele que me enviou é que de tudo o que ele deu eu não perderia nada, mas vou levantá-lo novamente, levanto-o encontrando alguém e depois, encontrando-o caído, levanto-o dentro de mim. Eu simplesmente ouço o que eu quero ouvir dele. Agora a minha voz que você está ouvindo esta manhã, você pode tomar o tom, ouvir atentamente, você ouvirá este tom dentro de você. Quando você ouvir o tom dentro de você, então coloque nesse tom a palavra que você quer ouvir e, tendo colocado sobre ela, ou se não se mova até que você ouça este tom transmitindo essas palavras. Mas torne-os nobres, não tome esse tom e coloque sobre ele qualquer palavra fora da palavra que implique um estado digno e nobre, porque você não está ferindo ninguém além de si mesmo. Se você pegar alguém e colocar palavras naquele tom ou naquela voz, e as palavras não implicarem um espírito nobre, então você está apenas permitindo que esse ser esteja dentro de você, você não está realmente cumprindo seu dever. Então aqui nesta manhã, acredite nestas proposições e então tendo acreditado nelas, faça algo a respeito. Saia e tome o que lhe dissemos sobre o discurso interior, é verdadeiramente a maior das artes. Você ouve e só ouve o que você quer ouvir. Você pega a sua mão imaginária e coloca na mão de um amigo, a mão imaginária de um amigo, e aí você o parabeniza por sua boa sorte. Se você quer que alguém o parabenize, permita-se ser parabenizado. Você não abaixa a cabeça, você a ergue e aceita os parabéns. E quando você o parabeniza, imagina que ele está plenamente consciente do bem que já é dele e ele aceita aquele parabéns e torna o contato real. Isso é realmente entrar no reino dos céus, pois você entra no reino e o reino está dentro de você, não está fora, e você sempre entra no reino por uma comunhão amorosa e conhecedora. Você pode entrar no reino a qualquer momento, andar de bonde, andar de ônibus, e com todas as conversas e fofocas. Você pode entrar no reino e abençoar um amigo apenas imaginando que o amigo está com você e você está colocando sua mão na dele e parabenizando-o pelas boas novas que você ouviu sobre ele, e ouça como se ele respondesse na mesma moeda, e naquele momento você realmente o abençoou. Então você provoca essas mudanças encantadoras dentro de você. Veja o depoimento, um que você ouviu esta manhã. Aqui está uma pilha de cartas e é realmente uma pilha apertada. É uma das maiores pilhas que eu acho que recebemos aqui. O correio desta semana eu não posso começar a lhe dizer que emoção é receber, um após o outro, não pedindo mais ajuda, mas dando elogios e agradecimentos pelo princípio que trouxe ajuda ao seu mundo.
Não sei dizer quantos nas últimas 2 semanas receberam aumento de renda, aumento de posição, melhor estado de saúde. As coisas aconteceram porque eles fizeram algo sobre isso. Eles não estavam apenas aquecendo um assento aqui no domingo de manhã e esperando que as coisas acontecessem por associação, eles produziram a coisa produzindo-a primeiro dentro de si mesmos. Então aqui isso atrai homens que são grandes o suficiente para ficarem de pé, homens que querem carne espiritual e que superaram o leite dado ao homem adormecido. Então, se você quer o conceito literal, você ainda está dormindo e este realmente não seria o lugar para obtê-lo, pois desta plataforma você receberá carne espiritual, pois você deve sair e fazer algo a respeito. Se você tem o maior conhecimento do mundo sobre alimentos e não come, você morreria de fome. Então não é o conhecimento disso, é a aplicação que conta.